Olá, gente, tudo bem? Gente, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente acaba se lembrando de certas coisas, né? Tem o Dia dos Pais que está chegando aí, em agosto, né? A gente já tem o mês de julho todo, mas queria compartilhar com vocês algo aqui. Que eu estava vendo sobre os pais, o que a Bíblia fala sobre a obediência, né? Dos filhos ao pai. E a primeira coisa que a gente vê a gente vai analisar a Bíblia, né? E tem uma diferença muito grande entre o filho e a criatura. E a Bíblia deixa isso claro lá em João 1,12, quando diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O que quer dizer então? Antes da pessoa crer, antes dela receber a Cristo, elas não tem como elas serem filhas de Deus sem crer e sem receber, né? Sem crer que Jesus era o Filho e que Deus era o Pai. Não tinha como eles se tornarem filhos de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, um filho, a gente como filho tem que entender que para poder ter um pai, nós precisamos receber ele, precisamos crer ele, ou seja, nós precisamos aceitar o próprio Deus. Eu não tenho como ter um pai sem aceitar que ele é pai. Então, antes de nós aceitarmos, antes de nós recebermos, nós éramos somente criaturas. Deus nos criou, nos fez, né? Mas não somos filhos dele. Mas a partir do momento que nós o recebemos, nos tornamos filhos de Deus, né? Então devemos aceitar a paternidade dos nossos pais também. E agora ligando a terra, né? Ligando as coisas da terra. Você sabe que tem muitos pais que abandonam os filhos, né? E os filhos não recebem como pai. Então, esses filhos, que mesmo sendo filho gerado, né, por esses pais, eles não recebem ele como pai, por infinitos motivos. E a partir daquele momento, ele se tornou somente uma criatura daquele filho, né, daquele pai, aliás. Ele é uma criatura daquele pai. Aquele pai gerou ele, mas ele não foi gerado dentro do filho o reconhecimento, a aceitação dele como pai. Isso faz toda a diferença. Porque a partir daí, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus não podem chegar naquele que não aceita o pai. Por quê? Porque quando a gente tem um pai, a gente obedece. E as bênçãos, a Bíblia fala sobre as bênçãos que vêm para os filhos. E normalmente os filhos são aqueles que obedecem. É isso que a Bíblia diz. Se você obedece, você é filho. Se não, você é uma criatura, né? E você faz o que você quiser, você vive da forma como você quiser. E é totalmente diferente do papel de um filho de verdade, né? E não só de uma criatura. Aí no versículo 13 diz que eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, né? Isto é, não nasceram como os filhos de um pai humano. Ou seja, eles se tornaram filhos de Deus, né? Eles agora de fato se tornaram filhos de Deus, né? E a mesma coisa acontece às vezes com pai, padrasto, né? Muitas vezes, como eu falei, o exemplo do pai que, enfim, o filho não aceita ele como pai. E tem também o caso do pai, que é padrasto, né? E às vezes o filho aceita ele como pai, reconhece, obedece ele. Então, as bênçãos de Deus, até porque a Bíblia fala que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. E esse conceito de adoção é muito forte, né? A Bíblia fala sobre que Deus veio para os seus, né? E os seus não receberam. E aí justamente entra esse versículo aqui. Porém, aqueles que creram passaram a se tornar filhos de Deus. Porque os que eram filhos de Deus, que era o povo de Israel, não receberam, não aceitaram, né? E isso faz toda a diferença, né? A questão de adoção no sistema de Jesus, do tempo daquele tempo, é muito forte, né? Então garantia às vezes direitos mais fortes daquele que um filho de ventre mesmo. Provérbios 3,11 diz assim: filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige a quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem quer o bem. O filho de verdade, ou seja, aquele que não é só criatura, sabe que a correção dói, mas ela dói para o bem. Só que aquele que não é filho
ele não entende a correção, ele não recebe a correção. Então, como ele não tem o pai, ele não aceita aquela paternidade, então para ele aquilo é uma afronta. A correção, para quem não aceitou a paternidade, é uma afronta. É algo de um pai ditador, de um pai que quer impor a vontade dele, né? O que é totalmente diferente, porque a Bíblia fala que o castigo, a correção, a repreensão, ela vem de um coração de um pai que ama. Somente um pai que ama corrige. Porque tu já pensou, se teu pai te deixasse fazer tudo o que tu quiser na tua vida, essa não seria a demonstração de amor. Porque muitas coisas você iria fazer que não seria para o teu bem, ia te colocar numa prisão, ia te gerar a morte, que é isso que a Bíblia fala. Que aqueles que não obedecem o pai vivem menos, porque não é lógico. Se tu vai viver do jeito que tu quiser, da forma como tu quiser, o teu fim é a morte. Então logo ela vai chegar, né? Muitos só querem o pai que deixa fazer tudo o que quiser sem consequências. Se tiver consequência, aí já tu não é meu pai mesmo? Ou então o Senhor me abandonou mesmo, o Senhor não liga para mim mesmo? Ou então o Senhor nunca esteve do meu lado mesmo, o Senhor só me julga, o Senhor só me repreende. E às vezes não entende, agora humanizando mais as coisas, que às vezes o pai também foi criado dessa forma, né? Às vezes não foi a melhor criação que ele teve, às vezes é o que ele sabe replicar. Mas no fundo, todo pai ele quer o bem. O filho, quando ele repreende, mesmo que seja uma coisa que ele não vive, o que está embutido, o conteúdo do que ele está falando é o correto. E isso a gente não pode negligenciar, né? Mas muitos só querem aquele pai que só dá o lado legal. Dá um dinheiro aqui, tá aqui, meu filho. Você pode fazer isso por mim, faço, tá aqui. Mas quando o pai diz não, quando o pai diz, olha, não acho legal isso, acho melhor você não fazer, e aí já despreza, já não aceita mais. Muitos fazem isso com Deus, né? Só querem Deus na hora que ele está dando as coisas boas, mas as regras que ele colocou lá, as consequências a gente não quer. O próprio Deus, ele nos dá livre-arbítrio, você faz o que você quiser, mas ele não deixou a gente sem consequências. Então um pai, às vezes ele pode até não proibir você, mas é dever dele, ainda mais quando a pessoa já é adulta, né? Eu tô falando aqui já do caso de uma pessoa adulta, que já é casada e tal. Eu até hoje obedeço muitas coisas, minha mãe não faço por ela, né? Porque eu sei que ela não gostaria. E é até um versículo que eu vou falar lá no final, que o filho, que a mãe que ensina, o pai que ensina o filho no caminho que ele deve andar, mesmo quando ele for velho, jamais se desviará dele, né? E não quer dizer que o filho não vá se desviar ou vá andar, viver a vida dele, de repente até fora dos caminhos de Jesus. Mas a palavra não se desviará dele, vai estar sempre com ele. Onde ele for, a palavra vai estar lá. E é o nosso papel como pai fazer isso. Mas muitos filhos não entendem isso, porque não querem aceitar a paternidade. Não querem aceitar que a paternidade, ela gera alguns papéis para o pai. E gera consequências para o filho quando ele desobedece, né? E isso a Bíblia deixa claro, né? A Bíblia diz, se tu quer fazer que tudo da tua vida vá bem, você tem que obedecer ao pai. Olha lá que diz Efésios 6. Filhos, o dever cristão de vocês, filhos, é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Aí, como diz as Escrituras, está lá em Efésios 6, agora no versículo 2. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é? Faça isso a fim de que tudo ocorra bem para você. Essa promessa tem 2 subitens. Você quer que vá tudo bem para você, ocorra tudo bem para você? Obedece os pais. E fazendo isso, também você vai viver muito tempo na terra. Que é aquilo que a gente comentou ainda agora, né? Então, para dar certo na nossa vida, no nosso caminho, tudo a gente tem que fazer o caminho certo? Não é isso? E o caminho certo normalmente é ditado pelos nossos pais. Isso vem da obediência. Então a Bíblia está sendo muito clara. Obedece teu pai que já viveu a vida, segue o caminho dele. Obedece o que ele está falando, que tu vai viver bem, né? Então, de certa forma, ele está dizendo, obedece. Se tu obedecer, vai viver tudo bacana, tu vai viver bem. E muitas vezes a gente, quando é jovem, a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, né? Mas é claro. Aí tem gente que diz assim, mas a correção, o pai corrige, mas também os filhos podem dizer isso, eles usam muito isso contra a gente.
Mas a Bíblia também fala que os pais têm que tratar os filhos e não deixar eles irritados, não pode causar ira nos filhos. Só que já dizia Silas Malafaia, o texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Se a gente ler mais um pouquinho lá embaixo, ele diz assim, ó: pois não trata os seus filhos de um jeito que se faça com que eles fiquem irritados ou cause a ira, né? Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos de Cristo. Aí eu digo para você, qual é a disciplina que não dói? Qual é a disciplina e o ensinamento, ele está dizendo aqui de ensinamentos cristãos. Qual é o ensinamento cristão que não dói muitos filhos? Agora a questão de doer e se fazer os filhos se irritarem é outra coisa. Mas tem uma questão, uma linha muito tênue aí. Eu vou falar uma coisa que você não gosta. Você não vai gostar porque ninguém gosta de ser corrigido. Eu não gosto, ninguém gosta. Tá certo? Mas eu fazer como um pai, você se irar e ensinar é diferente, né? Se eu fizer só causar a ira em você, eu estou errado. Mas ensinar a palavra e dizer para você algo que vai te machucar é totalmente diferente, porque é disciplina, é correção. São valores cristãos que eu tenho que embutir em você, como pai, como mãe, né? Então tem uma diferença muito tênue. E às vezes as pessoas confundem. A dizer que o pai não pode ensinar ou não pode falar a verdade? Pode. E deve. E é um mandamento, né? Muitos leem esse pensamento e pensam que o pai não pode corrigir. Se você consegue ser corrigido sem achar algo ruim na correção, parabéns do seu próprio Jesus. O contexto para criar disciplina, o contexto fala sobre criar disciplina e os ensinamentos, e eles não são fáceis, né? Mas como eu já falei, tudo tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. A própria Bíblia fala que o nosso Deus, ele nos dá a vida e a morte. Mas ele diz ainda, escolhe pois a vida. Está entre você a bênção e a maldição. Está entre você o bem e o mal. A morte e a vida. E ele ainda diz, escolhe pois a vida. Quando Adão e Eva estavam lá, ele alertou. Olha, a árvore está aí. Ele vai deixar você viver a sua vida quando você tiver a maturidade, né? Quando você for viver a sua vida, Deus deu lá de Adão e Eva, ele deu isso, né? Mas tratando de casos de pais agora, nenhum bebê vive sozinho, uma criança não vive sozinha, um jovem não pode viver sozinho, então ele aconselha. Se está vivendo com os pais, obedeça os pais, né? E o pai, ele vai sempre dizer, olha, uma hora você vai ter que sair de casa, mas o ensinamento vai ficar sempre com você. A palavra de Deus nunca vai se desviar de você. Você jamais vai conseguir se desviar da palavra que está dentro de você, né? Aos que têm ouvidos, ouça. A Bíblia diz para o que tem ouvido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que venceu, ou seja, aquele que obedeceu. Porque só consegue vencer aquele que obedeceu. Então Deus dele deixa as consequências ruins e também lhe dá as boas, os parabéns, o presente para aquele que obedece. E na vida espiritual é o céu, é o porvir. E para nós, aqui no Apocalipse tem elencado aqui várias promessas ao que vencer. Mas com certeza a mais importante de todas é o céu, que ele diz, darei um maná escondido, uma pedra branca, um novo nome escrito, um nome que ninguém conhece, né? Ou seja, o céu, né? Ele está falando aqui do céu. Então, para eu conseguir chegar ao céu, eu conseguir o meu presente, a minha dádiva divina, eu tenho que obedecer. Eu tenho que vencer a mim mesmo, eu tenho que vencer os obstáculos, eu tenho que conseguir chegar ao objetivo que o meu pai me deu. E ele deixou claro, se você fizer isso, você vai ter isso. Se você não fizer, você não vai ter. Então, é muito claro a questão da obediência e a relação de paternidade com Deus e com nossos pais, que nós temos que ter, né? O céu é para os que decidiram obedecer. Lembra do que para que tudo te vá bem, que a gente leu lá atrás? Então, para que tudo te vá bem, ou seja, para que as coisas aconteçam, você consiga o céu, consiga as coisas dessa vida e da longa vida, porque o céu é a eternidade, né? Para você poder conseguir a eternidade, a longa vida na eternidade, que não tem fim, conseguir tudo que você precisa, tudo que te vá bem na terra, ou seja, no céu ele está dizendo, na terra também, com nossos pais terrenos. Então você precisa obedecer, você precisa vencer.
Os filhos adultos, eles, como eu falei, né? Encerro aqui para os pais. Os filhos adultos, eles podem até se desviar do caminho, porém eles não conseguirão se desviar da palavra de Deus, né? A Bíblia fala sobre ensinar o filho no caminho que deve andar, que quando for velho, ele não se desviará dele. Dele quem? Do caminho, né? Qual é esse caminho? O caminho é aquilo que a palavra diz, é o caminho de Cristo. Ele em si pode até tomar decisões, mas ele jamais vai conseguir se desviar desse caminho. O que quer dizer esse caminho? Esses ensinamentos, aquilo que foi ensinado. Até porque seria sem lógica dizer que ele jamais vai se desviar, sendo que a gente vê tantos filhos que se desviam, né? Mas não tem como ele se desviar da palavra, do caminho que foi ensinado para ele. Aquilo jamais vai sair do coração dele, né? Eu sei de muitos filhos de Deus que estão desviados, mas sabem quando eles estão bebendo, que bate no coração deles a vontade de estar na igreja, de fazer o que é certo. A tristeza que eles sentem de não estar fazendo aquilo que deveriam fazer, né? E estão lá no mundo, porque o ensinamento não saiu, o caminho não saiu.